todos devem acompanhar, que é muito importante, chama-se Wall Street. Percebeu o significado último das rotas da seda, eles lançaram a guerra comercial. E isso não foi no começo, demorou vários meses. Isso foi lançado no segundo ano da administração Trump. Foi lançado, na verdade, não em 2017, começou a acelerar em 2018. Né? Não, muito interessante, quer dizer, é uma reação ao projeto. Depois eles lançam lá o BBB, né, que é o Build Back Better Future. Build Back Better World, BBB. Exatamente. B3, não, mas que é uma palhaçada. Não, você lê a carta de intenções do B3W, é uma piada. Ninguém no sul global vai entrar numa fria dessa. Um negócio financiado por, NGOs americanas, dinheiro de bancos americanos, etc. e tal, FMI envolvido. É ridículo. Na verdade, é uma reciclagem de FMI e Banco Mundial. Ouvindo você aqui, Diga. E importante aqui agora aproveitar para fazer aqui uma exaltação a esse diálogo com Pepe Escobar, né? Graças a você, essas entrevistas que já vêm de um bom tempo aqui na TV 247, muita gente aqui passou a ter uma compreensão maior do mundo e aquele grande vilão, o imperialismo, né? Pode ser, Pepe, que a gente viva de fato num mundo pós-imperialista ou num mundo efetivamente multipolar depois desse documento histórico que foi assinado. Sim, você tem razão. A gente está caminhando para ele. É uma estrada extremamente... É como aquelas estradas no Hindu Kush ou nos Himalaias, de cascalho ou de pedra, na escarpa do pico, onde dá para passar um Jeep ou uma minivan. E se vem outro do lado contrário, você tem que dar uma ré de 4, 5 quilômetros, sabe? A gente está numa estrada como essa. Não, exatamente, mas as coisas estão avançando e numa velocidade importante, e a China mudou a sua postura. Olha que curioso, né? A China soltou uma nota, o representante lá junto à União Europeia, se colocando contra a expansão da OTAN, e a Argentina, o Xi Jinping, nesse encontro com Alberto Fernandes, falou, as Malvinas são argentinas, né? A China está muito diferente. Eu queria te pedir para falar sobre isso, como está dizendo aqui o Gustavo. Leonardo, você imagina o Ministério das Relações Exteriores chinesas falando isso há 2, 3 anos atrás? Para não falar de vários anos atrás. Não falaria 2 anos atrás. Não, mas é absolutamente impossível. Eles agora... Agora eles estão no momento onde, nós estamos tentando mostrar para o mundo inteiro o nosso projeto de integração, como funciona, e a gente precisa de aliados no mundo inteiro. Então, imagina, um aliado estratégico da América do Sul como a Argentina, claro, e não é você fazer uma concessão. Do ponto de vista de luta contra o imperialismo, a Argentina recuperar as Malvinas, do ponto de vista chinês, faz todo sentido. Todo sentido. Eles não estão se desviando de nada do que eles pensam para fazer um apoio público como esse. E não é à toa que não é à toa que os ingleses, quando viram um negócio desse, enlouqueceram ainda mais, né? Como se tivesse 50 listrus yapping ao mesmo tempo, né? Exatamente. Bom, e aí o Malê pergunta assim, China e Rússia estão à espera da vitória do Lula? Porque tem uma questão curiosa, Pepe, se o Lula efetivamente ganha as eleições presidenciais, ele está praticamente ganhando em primeiro turno, está muito difícil derrotar o Lula para os, vamos dizer assim, os imperialistas, né, de certa maneira. Mas eles não abandonaram a terceira via, Leonardo. Não abandonaram a terceira via, de fato não abandonaram, mas a terceira via não desperta, né? Não decola. Não decola. E a segunda via, que seria o Bolsonaro, é uma vergonha absoluta, cósmica, né, como você disse. Sim. Nesse caso, o Lula ganhando, ele pode encontrar um mundo mais fértil para ambições brasileiras, porque, por exemplo, ele conta isso muitas vezes, né? Que quando ele e o Celso Amorim, quando o Lula foi presidente, os americanos estavam tão ocupados com a guerra ao terror que houve espaço para avanços geopolíticos. Deu espaço para o Brasil. E isso, no momento... Deu espaço para o Brasil. Sim, Aí, quando a guerra ao terror estava meio que já administrada, eles já tinham produzido caos suficiente por lá, eles vieram para o golpe no Brasil e na América Latina. Mas agora, vamos dizer assim, o Império está sendo, de certa maneira, contido, encurralado, está perdendo batalhas importantes.
E China e Rússia avançaram muito. Os torna ainda mais perigosos, Leonardo. Exatamente. É a síndrome do leão encurralado. O que o leão encurralado pode fazer? Né? Em relação ao Brasil, em relação à Ucrânia... Partir para a opção sanção. Você sabe qual é a opção sanção, né? Sacudir as colunas do templo e o templo desaba em cima de todo mundo. E isso nenhum de nós descarta. Especialmente porque quem controla a política externa americana é um consenso bipartidário onde os neocons e os humanitários imperialistas são a maioria absoluta. Tem muito poucas vozes de, como é que chama, praticantes de realpolitik. A parte qualquer julgamento de valor tipo Kissinger. Eu não estou julgando o Kissinger criminoso de guerra. Estou julgando o Kissinger como um praticante de realpolitik, que ele é. Tem muito poucos que, por exemplo, o John Mearsheimer, for instance. Tem alguns caras de alguns think tanks que têm influência americana que são realistas e falam, olha, nós estamos entrando em frias absolutas. Alguns desses já estão falando há algum tempo, claramente, da estupidez estratégica de você comprar uma guerra em 2 frontes contra a Rússia e a China ao mesmo tempo. São pouquíssimos, mas de vez em quando você lê um artigo deles perdido numa página de opinião em algum lugar, entende? Tem, mas é uma minoria absoluta. Quem controla a narrativa americana praticamente é 99% e controla a mídia e todos esses nós do MISIMAT, que a gente conversou no começo da nossa entrevista, são os neocons, linha Robert Kagan, Victoria Nuland, que agora está no Departamento de Estado, Blinken, que é um mini neocon, é um neoconzinho, mas é um neocon, Wendy Sherman, também Departamento de Estado, o Sullivan, de uma certa maneira, o assessor de segurança nacional, e os piores de todos que estão no background, Hillary, Obama, Pelosi, etc. e tal. São esses que ditam como é que chama? O overview da política externa americana dentro dessa administração Biden, entre aspas. Esse povo é um perigo, mas é além de um perigo. Eles são psicopatas, absolutos. Além de sociopatas, são psicopatas em último grau. E a russofobia e a sinofobia deles, como é que chama? Superposta, que causou, em grande parte, essa guerra em 2 frontes ao mesmo tempo, que eles não têm a mínima condição de ganhar, muito menos militar. Por exemplo, se vocês leem o nosso amigo Andrei Martyanov, no blog dele, agora ele está fazendo podcasts também, que são excelentes no blog dele, e nos livros, ele demonstra militarmente como é absolutamente impossível os Estados Unidos conseguirem, seja o que for, se eles forem se chocar frontalmente contra a Rússia. Muito mais do que com a China. E se acontecer por causa... Desculpe, Leonardo, só 30 segundos antes de você falar do Sansão, que eu estou vendo ele aqui agora. Agora, se eles vão contra eles vão contra a parceria. O que a declaração conjunta deixou claro. Se o Império quiser testar alguma coisa extremamente radical, a la Sansão derrubando o templo, ele vai ter que se enfrentar frontalmente contra a Rússia, a parceria estratégica russo-chinesa. E isso muda a história completa. E aí entra o game changing da história. Total. Muito, muito bom. Eu só botei esse Sansão aqui na tela, porque quando você falou opção Sansão, eu achava que era sanções com C cedilha. É o Sansão com S que destrói tudo. É o Sansão com S, né? É o Sansão com S que destrói tudo e salve-se quem puder, né? Ou seja, é a opção fim do mundo, né, Pepe? Quer dizer o seguinte, é a opção fim que o mundo acabe com o último império, que sejamos o último império na face da Terra. Mais ou menos nós estamos rindo, como nós temos que rir para ter uma espécie de, é o que se chama de comic relief, né? De alívio cômico no meio de uma situação extremamente, como diz os italianos, spaventosa, né? Que é o que a gente está vivendo hoje. Mas entre esses dementes imperialistas humanitários, entre aspas, e neocons, esses caras eles vão na revista Foreign Affairs, que é a bíblia de política externa americana, e eles escrevem artigos dizendo que é possível ter uma guerra limitada contra a Rússia e eles ganharem. É inacreditável isso. E tem gente que acredita. E gente dentro do complexo todo que acredita nisso. Ou seja, o perigo é muito maior, porque além de eles serem extremamente despreparados,
completamente ideológicos e com esse misto de ignorância, arrogância e hubris desmesurada, eles estão completamente fora da realidade. Ou seja, é o oposto do realpolitik. Você, por exemplo, com todas as suas fragilidades, o Macron, da maneira dele, tentou um move de realpolitik essa semana, por mais estapafúrdio que fosse. Mas é uma diferença brutal entre o que ele tentou fazer e essa imbecil inglesa que vai hoje... É engraçado. Ela fez uma declaração de guerra contra a Rússia na frente do Lavrov, Leonardo. Pois é. Inimaginável o negócio. Ela fez uma declaração de guerra, praticamente. Tipo assim, vou botar você de castigo na sua casa. Né? Você vai na sua casa. Ela vai na sua casa petulante, né? Muito, muito curioso. Mas essa coisa do Macron foi muito engraçado, de fato, a mesa, né, Pepe? Porque se fosse a questão da Covid, né? Aí você volta ali ao documento mais importante do século, Rússia e China, não tinha esse distanciamento sanitário entre o Putin e o Xi, né? Então, realmente, assim, essa questão do Macron foi muito simbólica e todos os sinais são importantes. E todo mundo que é recebido no Kremlin, né, Leonardo? Você vê o protocolo do Kremlin, né? Eles sentam juntos, eles sentam face a face. A mesa foi um negócio tão graficamente brutal. É possível que até o Bolsonaro consiga ficar mais perto do Putin do que o Macron. O Bolsonaro vai ter talvez 1,5 metro no máximo. 1,5 metro. Excelente. Vamos ver, vamos medir. Depois a gente vai medir a mesa do Bolsonaro versus a mesa do Macron para ver quem é mais respeitado pelo Vladimir Putin. Ô Pepe, eu queria te perguntar sobre os Estados Unidos, né? Você falou que eles têm a opção sanção. Mas é uma situação interessante, né? Eles tentaram a estratégia guerra comercial contra a China, não deu certo, né? Aí agora tentam essa guerra, vamos dizer assim, a última cavalgada do Império, Ucrânia, muda o foco lá para a Rússia e de repente vem essa aliança total. O Biden muito mal, as notícias da inflação nos Estados Unidos muito preocupantes, né? Saiu agora 7,5% de inflação num país como os Estados Unidos, muito alto e continua em alta. E você viu, Leonardo, você que acompanha a economia, tende a crescer muito, né? Enfim. Você viu os traders falando que tem escassez de tudo no mercado de futuros? Tá faltando tudo. Falta tudo no mercado, tudo no mercado de futuros. Todas as commodities desaparecendo do mercado de futuros. Ou seja, vai ter uma crise. E isso é uma coisa que, imagina, isso nos Estados Unidos está sendo discutido pelo menos há 3 ou 4 anos. Quando vier a crise mãe de todas as crises. E ela pode estourar esse ano ainda, até o final do ano. Exatamente. E aí, você tem um cenário para o que vai acontecer nos Estados Unidos? O cenário que está sendo... Não, nenhum de nós, imagina, nem eles, ninguém tem. Tudo que eu leio é apocalíptico. Né? Por exemplo, o Zero Hedge, que é uma coleção de ratazanas, cobras, subprotozoários de todos os tipos, mas tem uns caras do mercado financeiro que escrevem umas coisas bem interessantes e inteligentes no Zero Hedge. Eles estão todos prevendo catástrofe em diversos graus, né? Catástrofes superpostas a partir desse ano. E não tem nenhum diagnóstico de que isso pode ser contido. Então tem desde críticas pesadas ao Fed, quanto as principais que são contra o absoluto descalabro dessa administração boneco de pano com o ouvido na escuta o tempo todo. Porque eles não têm política econômica. Nenhuma. Exato. Nenhuma. Você vê, Pepe, o Ocidente superando a questão da Covid ou passando a conviver com a Covid como uma endemia e não mais uma pandemia? Bom, na Europa a maioria já está convivendo, né? Se a gente faz a listinha dos hardcore com todas essas restrições dementes superpostas, não tem muitos. A última que eu vi tem uns 7 ou 8, incluindo França, Itália e Áustria, que eu lembro muito bem. Bom, França e Itália porque eu estava lá e acompanhei de perto, né? Ou continuo acompanhando de perto. Tá todo mundo cortando e vamos viver com... Ou seja, isso do ponto de vista do Great Reset e daquela cambada do Fórum Econômico Mundial, é a pior notícia que eles poderiam esperar. E está vindo não
do sul global? Está vindo da Europa, da própria Europa. Como é que você vê, Pepe? Tem muitas perguntas aqui muito interessantes. Se a gente depois puder fazer uma pausa e passar pelos comentários, eu acho que muitas coisas muito pertinentes. Como é que você vê o movimento lá do Canadá, que eles fizeram um cerco ao Justin Trudeau e não saem de Ottawa, da capital canadense, já tem mais de 10 dias. E vai ter nos Estados Unidos, vai ter na Europa também. Já está rolando o francês. Você viu que o francês Isso, ia ter o Comboio da Liberdade na França. O Comboio da Liberdade da França, e é muito interessante na França, porque eles estão saindo de capitais regionais ou do meio da campanha, literalmente, e aí eles vão convergir para Paris. E o objetivo deles não é tomar Paris ou isolar Paris. O objetivo deles é viajar pelo país. Viajar pelo countryside das diversas províncias e passar pelas cidades, pelas capitais regionais principais. Ou seja, é uma questão de awareness, né? De, como é que chama? De levantar a percepção de quem ainda não percebeu a extensão desses ataques a liberdades individuais pelo país inteiro. Esse é o objetivo principal. O do Canadá foi um negócio muito mais dirigido, né? E focalizado. Vamos até Ottawa, vamos até a capital. E no caminho criou-se essa percepção de que vamos isolar o primeiro-ministro, que, na verdade, se auto-isolou, ele fugiu. Ele literalmente fugiu, Trudeau. Ou seja, Trudeau está sendo decepado pelos canadenses de todas as maneiras possíveis e imaginárias, né? Também não é preto e branco. Por exemplo, alguns progressistas americanos confiáveis, eles dizem que esse movimento do Canadá não tem nada a ver com a classe operária canadense, que não é um movimento da esquerda progressista operária canadense, que ele está sendo, como é que chama, manipulado e conduzido por interesses da extrema-direita. Ou seja, isso é algo que há a ser discutido. Não é um black and white e não é totalmente isso ou aquilo. Tem influência da extrema-direita pesada também, como tem nos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, tem uma revolta da classe operária canadense contra a possibilidade, inclusive, deles ganharem dinheiro, o mínimo de dinheiro possível com o transporte rodoviário, que até essas medidas absurdas era plausível. Então, o começo dessa discussão é agora. E a gente nem começou a perceber, como é que chama, as diferentes dimensões de um movimento como esse, que pode ser qualificado desde como um movimento ultraprogressista até um populismo de manipulação. Não é. É bem mais complicado. Bem mais complicado. Muito bem. E na França também. Na França, por exemplo, o Gilets Jaunes, eles estão apoiando o movimento, o comboio francês. Esse elemento é muito legal, porque os Gilets Jaunes têm conhecimento direto de como é você viver como classe operária ou baixa classe média na França profunda. Pepe, deixa eu fazer uma rodada aqui de comentários. Bom, primeiro, começando aqui, Brasil mexendo. Isso aqui sugerindo, e eu quero reforçar essa sugestão, que você participe de uma live com a Anita Blian e o Farinazo para uma conversa. Farinazo é um militar brasileiro que tem um site sobre a questão da soberania. Eu até participei de uma entrevista lá, foi muito interessante. O Rogério Anitablian também olha para essas questões da geopolítica. O Fernando, deixa eu só fazer mais um antes de trazer o do Fernando. O Pedro Cândido está sugerindo aqui o livro Arapuca estadunidense, que fala sobre a destruição da Alstom, de como ela foi devorada, né, para um processo de lawfare judicial, a Alstom francesa, que depois acabou sendo absorvida pela GE. Jair está apoiando. Aí eu vou te trazer duas perguntas aqui, depois eu passo para as próximas. O Fernando está perguntando sobre a questão do Irã, né, como é que o Irã está sendo inserido nessa aliança China-Rússia, euroasiática, né? E o Mário, como é que você vê o papel de fundações de ONGs como NED, Open Society, Fundação Ford, em países submetidos ao imperialismo? Então, eles estão no sul global inteiro.
Eles estão no sul global, imagina. O mais fácil, olha, se vocês vão no Global Research canadense, eles devem ter publicado mais de 1000 artigos sobre influências de ONGs em diversas partes do sul global. Eles têm um catálogo relativamente denso e sólido sobre casos bastante pontuais. O Irã a gente podia também, teria que fazer uma live inteira sobre o Irã. É porque pouco antes desse encontro Rússia... Eu escrevi extensamente sobre o pacto Irã-China. O professor Marandi, meu grande amigo na Universidade de Teherã, ele é assessor da delegação iraniana na discussão do JCPOA em Viena. Ele está indo e voltando a Viena, a gente conversa praticamente toda semana, pelo menos ele me diz mais ou menos como está andando. Ele não está muito otimista de que ainda é possível um acordo, porque ele fala claramente o que os europeus dizem para os iranianos. Vocês sabem que em Viena os americanos não falam diretamente com os iranianos, eles falam via os chamados EU3, os 3 europeus que conversam, que assinaram o JCPOA, que conversam com os iranianos. Caíram quase todas as sanções. O problema são as sanções que estão submetidas ao Congresso americano, e essas não vão cair. Os iranianos já falaram, ou cai todas as sanções, ou a gente não assina nada. Quer dizer, a gente não reassina nada. Na verdade, esse é o ponto, né? Tem que voltar ao estágio anterior, né? Tem que voltar ao estágio. Exatamente, Leonardo. Você tem que voltar ao estágio da conclusão do JCPOA em 2015, como ele foi assinado e como ele foi ratificado pelas Nações Unidas. Os iranianos têm toda a razão nisso. Quem quebrou todo o mecanismo foram os americanos. E eles agora querem reconstituir, ditando as regras da reconstituição e, na verdade, querendo fazer um JCPOA 2. Que os iranianos, desde o começo, ainda mais agora com essa administração que é muito mais hardcore do que nos tempos do Zarif, o Zarif sentava com o John Kerry, eles iam beber juntos, conversavam, etc. Eles criaram, inclusive, uma relação próxima entre os dois. Agora é outra história, agora é um negócio strictly business. Olha, só para a gente ter tempo aqui, para a gente atender a todos aqui, muita gente se manifestando, o Alan te felicitando, o Vinícius Boechat dizendo que o documentário do Oliver Stone sobre o Maidan é ótimo. É excelente. Sim. A Flávia perguntando se a Rússia tem como resistir às sanções que o Império poderia aplicar. Acho que o Pepe já respondeu a respeito disso. São impermeáveis. Exatamente. Marcos Aristide dizendo, olha, mesmo com o estilo metralhadora do Pepe é essencial para entender a crise profunda do Ocidente. Comentário muito interessante aqui do Avel Alencar, né, dizendo assim, a China possui a maior população do mundo, a Rússia o maior território, os Estados Unidos a tecnologia. No dia em que o país tiver os 3 elementos juntos, dominará o mundo. A parceria russo-chinesa tem os 3. E o Pedro Vivas... E a China tem tecnologia também. E os russos têm a tecnologia militar, que ninguém tem. Exatamente. Ninguém tem, só eles. E o Pedro Vivas te pergunta uma coisa muito interessante, porque está se falando muito sobre nazismo no Brasil. Eu não sei se você já estudou esse tema aqui, Pepe, é o seguinte, o que são os ucronazis? São os Azovs? Qual a relação desses ucronazis com os rebeldes de Donetsk e Luhansk? Quem são esses rebeldes? Infiltração nazista na Ucrânia. Sim, a resposta mais simples a essa pergunta é: os ucronazis, eles são herdeiros dos ucranianos que combateram ao lado dos nazistas na época da invasão da União Soviética. É o que entre nós chamamos de Bandera Stan. Bandera Stan porque eles são descendentes do Steven Bandera, que era o grande ucronazi na época da Segunda Guerra Mundial. A diferença fundamental é entre a Ucrânia Ocidental e a Ucrânia Oriental. A Ucrânia Oriental é basicamente eslava e ligada à Rússia, e economia russa. A Ucrânia Ocidental ela é cristã e é mais ligada não exatamente à Europa, ela é ligada ao que era um condomínio polonês-lituano. A gente chama de Polish-Lithuanian Condominium. A partir do fim do 17, século 18, etc. Aquelas áreas todas pertenciam ou à Polônia, ou à Lituânia, ou a um compound dos dois, incluindo a Galícia.
A Galícia é uma região que, basicamente, se tem uma partição da Ucrânia, ela vai voltar para a Polônia, provavelmente. E lá tem uma inflação absurda de neonazis. Os neonazis de Kiev, de 2014, foram as tropas de choque, dizemos, a vanguarda da tomada de Maidan em 2014. E eles têm partidos políticos, eles têm oligarcas que os patrocinam, e eles têm as suas próprias milícias que estão agora perto da linha de contato entre a Ucrânia a oeste e Donbás ao leste, e eles vão ser uma parte dessas tropas de choque se houver a possível blitzkrieg de Kiev, ordenada por Kiev ou comandada por Kiev, contra o pessoal do Donbás. E muitos desses neonazis, adivinha quem são os instrutores militares deles? Ingleses. Está provado no terreno. E isso, por exemplo, o comandante militar de Donetsk, que é um cara excelente, ele está dando coletivas praticamente todo dia, dando detalhes. E detalhes bárbaros, detalhes do terreno, de quem está lá mesmo e vê o que está acontecendo dos dois lados. Ele tem escuta do outro lado da linha de contato, da fronteira, etc. E tal. Ele fala, olha, está cheio de instrutores ingleses aqui e os caras da Blackwater, que depois é renomada Academy. Os principais instrutores dessas brigadas tropas de choque são ou ingleses ou mercenários americanos da Blackwater. Então, isso explica mais ou menos para vocês como as tropas de choque na linha de frente dos ucronazis, eles estão ali do lado praticamente de Donbás. E o objetivo deles é matar o maior número de habitantes do Donbás possível. E isso os russos sabem perfeitamente, e isso faz parte do cálculo estratégico dos russos. Se esses caras começarem a assassinar cidadãos russos que portam passaporte russo que eles obtiveram nesses últimos meses ou nos últimos 2, 3 anos da Federação Russa, aí o negócio vai ficar super pesado. Porque aí é um ataque contra russos diretamente. Diga. Tem vários pontos que foram colocados aqui que você já respondeu, mas eu vou só repassar aqui para saudar a comunidade. A Bárbara está dizendo, ó, Pepe Lindão, Vinícius Boechat, shows ligou para a Merkel e a Merkel não atende, Pedro Vivas perguntou, o Cronazes a gente falou. O Daniel Lima falou, Pepe, fale sobre como os Estados Unidos se referem ao Nord Stream como se fosse pertencente aos Estados Unidos, não à Alemanha. Exatamente. Dizendo que o verdadeiro Chihuahua é a Alemanha, e o Pepe falou que, na verdade, a Alemanha está no campo. A gente deu o exemplo do que aconteceu na coletiva do Biden com o Scholz, né? Exatamente, você chamou de protozoários ali. A Neide está nos apoiando, o Ru, vou te trazer do Ru já. Ele perguntou o que foi a explosão em Abu Dhabi, eu não estou sabendo. E tem uma pergunta do Arlen Ribeiro. Antes da pergunta do Arlen, vou ler aqui. O Cadu está dizendo, ótimo ter a oportunidade de ouvir o Pepe, grato, Léo, Pepe no fundo. Quem está de fora da Eurásia são os Estados Unidos. Eles é que precisam ocupar territórios para sobreviver, né? A do João Kerber foi sobre a guerra na Europa, a gente respondeu. E o Arlen pergunta aqui, é muito interessante, como você veio, Pepe, da cena cultural antes de ir para a análise geopolítica. Ele pergunta se o soft power estadunidense está em baixa, inclusive na música, e se existe hoje uma cena oriental no campo da cultura, da música, do cinema, capaz de influenciar o mundo, né? De criar soft power também a partir da Eurásia, ou estamos muito longe disso? Ainda tá longe. O que está chegando mais próximo é K-pop. K-pop sul-coreano, que é um fenômeno global, exatamente. Mas é muito limitado, né? E musicalmente a qualidade é... E também não seria soft power, né? É um entretenimento e talvez até mais ligado ao próprio... É um entretenimento raso, exatamente. Por exemplo, a cultura chinesa é extremamente complexa, sofisticada. É uma teia, é um emaranhado complexíssimo. Eles já estão conseguindo uma penetração de soft power pelo cinema. Ou seja, você vê grandes épicos de guerra, ou inclusive falando da história recente chinesa, excelente qualidade. Eles têm uma oportunidade do cinema chinês, à la Zhang Yimou, penetrar cada vez mais no Ocidente. Música é muito difícil. Em música clássica, performance, por exemplo, alguns dos melhores músicos clássicos do mundo são coreanos ou, e muitos deles agora, jovens chineses também.
Mas o problema, fundamentalmente, é a língua. Não se esqueça que o inglês se tornou a língua franca, é muito difícil, né? Você ter software sem o idioma. O software do planeta roda em inglês. Não é necessariamente que você compra tudo que vem dentro desse pacote, desse software. Você pode fazer, por exemplo, vou dar alguns exemplos práticos. Singapurianos, que falam o que a gente chama de Singlish, Singaporean English. Ou africanos da costa leste, que falam um inglês africanizado, sensacional, musical, etc. e tal. Eles usam o software, mas eles não usam o que está embutido no software, eles não usam ideologia. Eles usam apenas o operating system, na verdade, né? O sistema de operação. Eles usam o inglês como uma ferramenta de comunicação, que é o que grande parte do planeta faz. Não é que se você fala inglês ou se você é fluente, você compra toda a ideologia subjacente. Não é por aí que funciona. E nisso, a língua pode começar a ser minada em diversas latitudes por essas derivações do inglês, faladas com um sotaque local ou regional, onde você usa apenas como instrumento de comunicação, mas o substrato da conversa, o fundo da conversa é completamente diferente e você não está comprando o imperialismo americano com isso. E isso é um negócio que a gente já está vendo em movimentação há anos já. E os asiáticos são excelentes nisso. Excelentes. Por exemplo, os da Ásia Central, onde o inglês é a terceira língua, por exemplo, primeira língua, Cazaquistão, a primeira língua dele é cazaca, a segunda é russa, a terceira é inglês, que ele usa para comunicar com o resto do mundo. Entende? Isso não quer dizer que seja um cazaque comprado pelo imperialista americano. Não, de jeito nenhum. Os chineses, ainda mais extraordinário, Leonardo, os chineses que falam, por exemplo, a primeira língua é o dialeto regional, por exemplo, os cantoneses. A primeira língua deles é cantonês, com o dialeto regional cantonês. A segunda é mandarim, que muitos nem falam, mas a segunda vai ser mandarim. E a terceira é inglês. Eles usam o inglês como uma mera ferramenta, como você ia ao mercado e pedir para comprar uma banana, um chuchu, e ele responde em inglês. Né? É usar o software sem a ideologia, né? Sem ideologia, sim. Exatamente. Pepe, aqui, o Jair está dizendo, Estados Unidos, ou sou a polícia do mundo, ou não há mais mundo, tio Sam, né? Ademar dizendo, olha, falem se não hoje... esse eu trago já aqui, rapidinho. O Jairo dizendo que no Brasil, desde 2013, houve início a estratégia BRI, Brazilian Ruins Initiative, quer dizer, a iniciativa para arruinar Nossa, que bárbaro isso! Pergunta para ele se eu posso usar e eu dou o crédito para ele. Pode usar. Brazilian Ruins Initiative. Exatamente. O Dimitruk está perguntando se há a possibilidade aqui da Europa abandonar os americanos diante do estrago que eles estão causando na Europa. Não, isso é um negócio que é de chorar. Não conseguem se libertar. Não, Leonardo, é algo que eu converso com alguns dos meus amigos próximos, inclusive os alemães, intelectuais alemães, completamente marginalizados pela narrativa oficial, né? Na França é muito difícil ter uma conversa como essa, está todo mundo completamente bloqueado. E na Itália, a maior parte dos meus amigos italianos, dá para a gente conversar sobre isso, e o diagnóstico é extremamente pessimista, porque a colonização do subconsciente desde 1945, ou seja, a geração de todos nós, né, os primeiros baby boomers, no meu caso, a segunda geração dos baby boomers e daí para frente, é brutal. É absolutamente brutal. É a colonização absoluta. E na mídia, né, o equivalente europeu do Missimat, né? Na verdade, não tem um complexo industrial militar na Europa. Alguns países apenas têm. A Inglaterra tem um pequeno, a França tem um pequeno, a Alemanha não tem absolutamente nada, a Itália é ocupada, etc. A Espanha não apita nada. Mas nos think tanks, especialmente, são quase todos controlados por atlanticistas. E na mídia, que é totalmente controlada pelos atlanticistas, é impossível ter um debate de fundo. Um debate que a gente está tendo aqui agora, por exemplo, é absolutamente impossível na Europa, a não ser justamente em canais equivalentes ao 247. Muito alternativo. Exatamente. O Cadu, Pepe, ele te pergunta se a motivação desse mismatch ou do Deep State, quer dizer, é continuar a Segunda Guerra que gera dinheiro e destrói só outros países.
É manter essa máquina de guerra em permanente, vamos dizer assim. Manter a máquina de guerra permanente. É muito bem colocado. O problema é o seguinte: depois do debacle no Afeganistão e do fato que eles estão sendo praticamente expulsos do Iraque agora, é a prova de que eles não têm mais onde pilhar. Não só pela revolta interna, no caso do Afeganistão com os talibãs, no Iraque as milícias da People Mobilization Units, né, as milícias de mobilização popular apoiadas pelo Ayatollah Sistani, etc. e tal, que estão forçando a barra para os americanos saírem de vez do Iraque, etc. e tal. Na Síria, onde o exército sírio conseguiu se reconstituir, estava praticamente destruído há 10 anos, 8 anos atrás, e aos poucos conseguiu vencer a guerra contra o terrorismo e encurralar os terroristas, os jihadistas, Salaf Jihadis, Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda na Síria, todo esse lixo todo, só em Idlib, praticamente. E o debacle do Afeganistão, os americanos não têm mais territórios livres para invadir, bombardear e pilhar à vontade. Para dar uma ideia para vocês do desespero, aquela nesguinha do nordeste da Síria, onde eles têm, acho que 4 mil tropas americanas no momento, no máximo, mais equipados até os dentes, e que fazem uma linha de ida e volta pelo deserto, abastecidas do Iraque, onde eles estão roubando o petróleo da Síria, eles não abandonam isso, eles não vão abandonar isso de jeito nenhum, a menos que você jogue literalmente uma bomba de nêutrons e os destrua com uma bomba de nêutrons. Eles se apegam a uma migalha como essa, que é de roubar petróleo de uma nação soberana, uma ocupação de território de uma nação soberana, para dizer que eles têm uma presença nessa área Síria-Iraque, onde até algum tempo atrás eles eram soberanos. Vocês lembram? Vocês lembram dos anos 2000? Vocês lembram do começo dos anos 2010? Os americanos eram soberanos nessa área. Hoje eles estão sendo paulatinamente expulsos e em breve vão estar totalmente expulsos dessa área. Então, o desespero dessa contração de territórios a pilhar é cada vez mais gráfica para eles. Na África, por exemplo, eles estão sendo expulsos pelos deals de desenvolvimento sustentável da China, com mais de 35, 38, quase 40 países africanos diferentes. Na América do Sul, que é muito mais complicado, né, Leonardo? Mas então, sobre a América do Sul, é que agora tem duas questões bem interessantes e tem essa entrada da Argentina que você já falou a respeito. O Flávio pergunta o seguinte, quer dizer, olha, a China, na verdade, tomou uma posição contrária à expansão da OTAN e os Estados Unidos disseram, vocês também podem sofrer sanções. Isso é preocupante ou não? A China não está nem aí. Deixa eu só pegar outra pergunta sobre a infraestrutura que tem a ver com China também, do Ademar Júnior. Falem, se não hoje, em outro programa, sobre a importância da estrada de ferro transoceânica que ligaria o Rio de Janeiro a Lima, no Peru, cortando 5 importantes estados do Brasil. Se houvesse eu queria perguntar isso para você, Leonardo. Em que pé está essa história? Não, isso teria acontecido se não tivesse havido golpe de Estado no Brasil. Se não tivesse havido um golpe, exatamente. Então está completamente estacionado no momento. Pode voltar se houver, de fato, uma retomada da soberania. Com o Lula voltaria, né? Agora, imagina você ter um projeto de interconexão, né? Rio de Janeiro a Lima, no Peru, cortando a América do Sul. Exatamente, Atlântico Pacífico. Seria talvez um dos grandes projetos aí da chamada Rota Seda, né? Comparado com essa, o túnel de Istambul que o Erdogan quer construir aqui é um brinquedo de criança, né? Exatamente. E esse sim é um game changer, é você unir o Atlântico e o Pacífico na América do Sul, que é a coisa que os países coloniais e os Estados Unidos nunca permitiram. É um projeto de integração econômica. E isso faz... Mas isso é a cara das rotas da seda. Isso é um projeto que os chineses, no dia seguinte, falam, tudo bem, nós bancamos. Vocês nos dão a infraestrutura básica, a gente constrói. Como eles construíram, por exemplo, um gasoduto do Turcomenistão até o Xinjiang. Os chineses chegaram no Turcomenistão e falaram, olha, a gente paga para vocês, a gente constrói o gasoduto inteiro. E vocês vendem gás para a gente. Olha que interessante esse mapa aqui. Vamos dizer assim, o maior destino de exportação de cada estado brasileiro
por país, né? Quer dizer, então a China, na verdade, China. É o maior mercado para o Brasil. Né? Alguns estados têm Estados Unidos como principal parceiro, os que estão próximos da Venezuela. Por razões óbvias, São Paulo é Estados Unidos, né? Mas enfim, mas a presença aqui é tão forte, quer dizer, que faria total sentido essa integração do Brasil efetiva às rotas da seda, né? Ô Pepe, você acha que o Brasil deve ver com entusiasmo essa entrada da Argentina nos BRICS, essa ampliação? Totalmente, e que sirva como exemplo. Claro... Mas aí viriam outros, né? Porque, na verdade, tem uma questão que é curiosa, porque é o seguinte, quer dizer, se vem a Argentina, 2 países da América do Sul, provavelmente viria Indonésia, um outro país africano. Como é que seria essa expansão dos BRICS como um bloco assim dos países emergentes de fato? Um dos meus melhores amigos do Valdai, o Yaroslav Lisovolik, a gente conversa já há alguns anos sobre isso. Ele é o autor intelectual da proposta de BRICS Plus. BRICS+. E na lista entraria a Argentina, que eu lembre de cabeça, entraria Coreia do Sul, Indonésia, Nigéria e Argentina, entre outros. Sendo a ideia de BRICS Plus é sensacional. Os chineses já toparam. Isso daí, se não me engano, foi conversado na última cúpula dos BRICS. E os chineses e os russos são totalmente a favor. Os russos, especialmente, porque, imagina, é alguém do Valdai que conceptualizou isso, né? E os chineses, claro, topam porque, para eles, é mais um foco de expansão para as novas rotas da seda. As novas rotas da seda são um projeto não só de integração comercial, conectividade, desenvolvimento sustentável, etc. e tal, mas geopolítico. Né? É tão geopolítico quanto todo o resto. Então, os chineses tendo a possibilidade, por exemplo, de botar mais uma alavanca no Sudeste. Bom, o Sudeste da Ásia ele já tem projetos com todos, mas especialmente na África e na América Latina, nossa, sem dúvida. Pepe, você vê o Brasil hoje numa condição melhor para sair dessa encalacrada, não? Porque, assim, quer dizer, a gente está vivendo, a gente até falou sobre isso no comecinho, quer dizer, uma fragilização imperial, o avanço do mundo multipolar, essa aliança com poder magnético, né, por exemplo, atraindo a Argentina, que está aqui do lado, a fragilização do próprio governo Biden nos Estados Unidos. Será que, e assim, quer dizer, e uma impossibilidade de que o Lula seja derrotado dentro de um jogo minimamente democrático. E não dá para repetir, vamos dizer assim, as peças do jogo passado, que foram a fraude judicial. Não dá para fazer uma fraude judicial novamente se ela já foi feita 4 anos atrás. E as pessoas se preocupam hoje muito com a questão da segurança dele, na verdade. Segurança física, pessoal, porque, de fato, quer dizer, a saída do Brasil passa pelo ex-presidente Lula e, dentro das regras minimamente respeitadas, é impossível que ele perca uma eleição. E aí ele pode eventualmente assumir, ele está buscando uma coalizão centrista, ampla, inclusive ganhando apoio de setores do chamado mercado financeiro. Será que o problema é o que ele está prometendo de volta, Leonardo. Pois é, mas temos luz no fim do túnel, Pepe? Há luz no fim do túnel para o Brasil ou você está muito distante para avaliar? Eu estou muito longe para avaliar. Vocês estão muito mais bem preparados do que eu para avaliar. De longe... Por exemplo, olha aqui, ontem eu estava no principal jornal de Istambul, a gente conversando sobre, claro, política externa do Erdogan, Rússia, me perguntaram muito sobre o Lula. O Lula tem um enorme perfil aqui, enorme respeito. E eu tentei ser bastante racional com a história, mas eu expressei para eles que eu tenho medo do que o Lula possa ser obrigado a conceder para ele conseguir as alianças que ele precisa para governar. E isso vocês vão saber melhor do que eu, né, nos próximos meses. E não se esqueça, Leonardo, essa coisa que está em Washington agora, que é pior que o blob, né? É aquela bolha assassina, tóxica que governa os Estados Unidos hoje. Eles vão perder os midterms, né? Eles vão perder as próximas eleições em novembro, né? As eleições de midterm, e eles vão ficar ainda mais perigosos.
E isso inclui não querer perder a atual colônia brasileira. E aí eles vão até o fim. Não se esqueçam nunca. Imagina, quem sou eu para lembrar para vocês o óbvio? O golpe contra Dilma e tudo que se organizou contra o Lula veio explicitamente autorizado por Obama-Biden. Tudo. Foi uma operação do Deep State, como vocês sabem melhor do que ninguém, mas a autorização, digamos, formal, expressa na política institucional veio de Obama-Biden 1 e Obama-Biden 2. Não se esqueçam nunca disso. São os mesmos players. E são os mesmos players que vão estar ainda mais acuados justamente no fim do ano, onde vai coincidir a eleição brasileira com a eleição dos midterms dos Estados Unidos. Nunca descontem que é inegociável com essa gente. É inegociável. Nesse sentido, Pepe, é até bom que o Bolsonaro... Parece que o Celso Amorim é muito amigo do Tony Blinken, né? Conhece, mas... Como dizem os argentinos, horror. Horror. Tinha aquela personagem lá no Jô Soares que falava americano é tão bonzinho, né? Era mais ou menos assim. Era uma atriz brasileira. Era alguém que falava americano é tão bonzinho? Era uma personagem. O Jair está dizendo que você pode usar o BRI à vontade, Brazilian Ruins Initiative. Vou usar. Ótimo. Me dá o nome dele para eu poder citar. Olha. Jair, o Souza está dizendo que fica honrado em ser citado por você. E o Itamar pergunta assim, Pepe, como é que você vê a Venezuela nesse contexto? A Venezuela é um caso de resistência inacreditável. De resistência inacreditável. A Inglaterra sequestra o ouro da Venezuela, eles ficam lá insistindo nessa coisa de Guaidó e eles estão aí firmes e fortes. Olha, eu não acompanho a Venezuela por falta de tempo. Vocês devem acompanhar. O meu amigo Benjamin Norton, que estava no Grey Zone até há pouco, ele mora na Nicarágua, o Ben. O Ben acompanha a Venezuela há anos, muito próximo. Eu acho que devem traduzir coisas dele no Brasil também. Mas vocês têm ótimos analistas de Venezuela aí, né? Imagino. Muitos. Inclusive ontem a Aline Piva estava aqui, um pessoal muito bom, sempre acompanhando. Pepe, estamos chegando perto do fim aqui, já estamos aqui há 1h45 nessa live. Mas eu não tive tempo de falar da Turquia, mas a gente pode falar da próxima vez. Eu ainda vou ficar até o fim do mês aqui. Eu tenho... Está sendo uma temporada sensacional, porque eu estou podendo falar com um largo espectro e entrando fundo em duas questões fundamentais. O que é o neo-otomanismo conduzido pelo Erdogan e algo que a semana que vem eu vou ter mais detalhes quando eu tiver um encontro formal com eles. O que significa essa expansão da Turquia desde o Cáucaso até a Ásia Central, quase chegando no Xinjiang, na verdade? Hoje um dos officials da Organização dos Estados Túrquicos, ele me disse um negócio muito interessante. Olha, a gente não vai querer intervir no Xinjiang, porque é uma região da China. A nossa organização é de estados. Isso eu achei um negócio super importante, porque criou-se já uma paranoia de que os turcos vão começar a criar problemas com a China no Xinjiang, por causa dos uigures. Não. Essa foto que você está mostrando, olha, eu quase chorei de emoção, como eu falei para o Leonardo. Eu visitei o Cumhuriyet, o jornal, ontem, e eles me levaram no museu deles, onde tem esse linotipo absolutamente extraordinário, operado por esse senhor, que é um cara que saiu num romance do Pamuk, né? Sensacional. E ele operou o linotipo para mim, e eu quase chorei de emoção vendo uma das máquinas mais bonitas da história da impressão funcionando ainda. Mas é sensacional. E esse jornal é um negócio super sério, Leonardo. É um dos jornais mais reputados da Eurásia inteira. É um jornal kemalista. Ele foi fundado antes do Atatürk proclamar a nova Turquia, inclusive. Foi um negócio muito, muito legal. Eu tive uma conversa com os editorialistas, os analistas, foi muito legal. E nessa conversa eles me perguntaram muito sobre o Lula. Muito importante. Bom, Lula está aí em primeiro lugar, esperança aí de renascimento do Brasil. E teve um fato interessante também, Pepe.
um líder do SPD, do Partido Social-Democrata Alemão, falou o seguinte: olha, a Alemanha conta muito com a vitória do Lula, porque a Alemanha está nessa condição que você falou de chihuahua, né? Que algumas pessoas de acéfalo, né? Um chihuahua acéfalo, né? Exatamente. E às vezes a gente tem a impressão de que a Europa até gostaria, alguns países europeus, de terem um Brasil que possa voltar a ser um ator na cena internacional. Claro. Porque o Lula, embora o Brasil seja um país desarmado, sem defesa, o Lula tem um peso, né, como liderança internacional. Como é que você vê no caso dele essa eventual volta que vai ter um componente heróico, né? Pouco comparável na história da humanidade, do cara que é preso, quase destruído, aniquilado e volta de maneira triunfal. Quando essas histórias acontecem, como aconteceu, por exemplo, no caso do Mandela, os personagens ficam gravados na história da humanidade, depois vão virar filmes e tal, e o próprio Ocidente pode se apropriar disso em seu favor, dizendo, olha como nós somos bonzinhos, tal, tem tudo isso, daqui a pouco vão surgir os filmes. Mas como é que você vê essa história do herói se desenhando? Vai ter um monte de gente querendo apadrinhar o retorno do Lula, né? Exatamente. Se aproveitar disso, né? Líderes políticos de todos os matizes, né? Vão se aproveitar disso. Talvez até o Biden queira, né, de alguma maneira. Né? Até o Biden, seja mais difícil. Você diz os que estão na escuta, os que estão mandando o recado na escuta, né? Não, eu acho que não, porque esses são os que provocaram o desastre anterior na vida do Lula. Não. E essa gente não tem... É um agente tipo Hillary Clinton, que vai num programa de TV, referindo-se ao Gaddafi, chegamos, vimos e vencemos. Mas um cara como Bill Clinton faria isso, talvez. O Bill Clinton é tão... Sim, mas o Bill Clinton também. O Bill Clinton está nos estertores. Não, se tivesse ativo, vamos dizer assim. Se fosse... Pois ele não está mais ativo, inclusive intelectualmente, mas no seu auge, certamente, e ele iria se aproveitar e falar, não, Lula, paladino da democracia, como nós, americanos, etc. Sem dúvida nenhuma ele ia recuperar essa história. Sem dúvida. O Cadu te pergunta aqui, Pepe, para a gente fechar, o Brasil ainda tem soft power? Ainda existe algum vamos dizer assim, sobrou alguma coisa de imagem positiva em relação a Brasil, brasileiros? Eu acho que só no futebol. No futebol, sim, por causa de talentos individuais. Não por causa da seleção brasileira, né? Por causa de talentos individuais. Sabe, você vê, por exemplos, o Firmino jogando no Liverpool, o Marquinhos jogando no Paris Saint-Germain, sabe? Olha, um grande mestre brasileiro, etc. Mas são talentos individuais, é um negócio muito circunscrito, né? Ninguém nem fala mais de música brasileira, ninguém fala mais de artes brasileiras, ninguém fala mais de joie de vivre do Brasil. É muito triste. Olha, é muito triste, muito triste. Essa devastação da era Bolsonaro, se recuperar vai ser muito barra pesada. Muito barra pesada. De longe é muito difícil. Vocês acompanhando de perto, vocês têm uma visão bem mais detalhada. A minha visão é muito de longe e ela é muito fragmentada. O que eu gostaria de fazer, talvez, antes da eleição do Lula, passar um tempo significativo, fazer uma viagem longa pelo Brasil e tentar fazer 2, 3, 4 colunas de fundo explicando para os asiáticos e para os europeus a extensão do desastre e o potencial de renascimento, né? Exatamente. Eu acho que é por aí, Pepe. Eu acho que, de fato, assim, quer dizer, o Brasil perdeu muito, vai dar muito trabalho para recuperar, mas o mundo está mudando, né? O Luiz Augusto está dizendo, Pepe parece um basco com essa boina, né? Então, não, era uma Borsalino italiana. Eu estou achando que eu vou me retirar na Sicília, que nem o Michael Corleone, sabe? Eu queria falar nisso, Pepe. Eu ia te perguntar na hora que você falou daquele cenário Sansão apocalíptico, você que já viajou o mundo inteiro, qual seria o melhor lugar para estar no fim do mundo? Quando o mundo acabar, quando derrubarem as colunas do templo. Eu tenho um lugar próprio, mas o meu lugar é muito especial. É nas montanhas do Caracorã, a 5.000 metros, 106 e alguns até 8.000 metros de altura.
em vales completamente isolados, onde, em muitos casos, no inverno, você não tem nem como ir de um vale para outro, numa cabana de madeira com uma pequena biblioteca. Talvez esse lugar resista ao fim do mundo, Pepe. Sim! Você levaria uma cabra? Não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Tá certo. Pepe, olha só, aqui, ó, o Itamar está dizendo, depois que o Brasil perdeu de 7-1 na Copa, nem futebol sobrou. E o Cadu Lacerda, mas ainda existe um campo de poder nessa área, né, nessa questão do soft power brasileiro. Tem. O potencial do soft power do Brasil é imenso. E está lá, ele está dormindo só, né? Exatamente. Bom, o Josemar está dizendo, grandíssimo Pepe. Pepe, fantástica a sua explanação aqui hoje, 2 horas. Obrigado. Se você quiser fazer algum comentário final, a palavra é sua, voltaremos em breve. Pepe, o pessoal fica com saudade, viu, cara, quando você demora muito a voltar aqui. Eu sei que você está viajando, estudando, fazendo coisas. É legal, porque muitas colunas. Eu estou recuperando um pouco da minha vida pregressa, pré-Covid. Viajar. Por exemplo, eu estou indo para a Ásia Central o mês que vem. Imagina, durante 2 anos a gente não podia fazer absolutamente nada, né? E eu estou aprendendo. Eu estou fazendo pesquisa para um próximo livro. Eu fui no Museu de Artes Islâmicas e tive uma iluminação estética atrás da outra, com coisas absolutamente incríveis. Livros que eu achei sobre o Império Otomano. É muito legal. Eu guardo a mentalidade de estudante. Na verdade, eu estou estudando o tempo todo e aprendendo. E um dia você vai cobrir a eleição francesa em abril, não? Você vai cobrir a eleição na França? Não vou cobrir, mas eu acho que eu vou estar chegando lá na época do primeiro turno, ou entre o primeiro e o segundo turno. Então, certamente eu vou estar escrevendo sobre isso, né? E outra coisa paralela, que é a minha relação com o Asia Times dos últimos 20 anos está no fim, praticamente. Eu estou esperando, na verdade, uma proposta deles, que praticamente vai ser algo que eu vou rejeitar. E aí é legal, eu quero começar tudo de novo. Eu gosto de desafios. Eu vou começar de novo, vou escrever para lugares que eu já escrevo, talvez alguns outros, e, na verdade, começar de novo. E tem a ver, essa minha fase leste da Ásia acabou. A fase nova é Ásia Central, Turquia e OTAN. Então, eu estando entre Paris e Istambul, por exemplo, é o ponto ideal para cobrir tudo isso, né? Então, está tudo mudando o tempo todo, né? É muito legal. E o fato de estar aqui agora é muito legal para mim, porque para mim aqui é Bizâncio, Constantinopla e Istambul. Então, eu estou sempre olhando há 2.000 anos atrás o tempo todo. E é muito legal, porque aí eu fico entre Bizâncio, Islã, as conexões do Islã, o Império Otomano e esse neo-otomanismo do Erdogan completamente louco, que é o tema principal de todo mundo que eu encontro aqui. E eles adoram ficar falando sobre isso, porque os meus amigos aqui são todos kemalistas, né? Depois você nos explica mais sobre o neo-otomanismo. Pepe é fera, sim. Diz aqui a Ana Carolina Wunsch, né? Então, pessoal, agradecendo muito, Pepe. Queria te agradecer mais uma vez. E esperar a próxima live aí. O Pepe é imprevisível. Ele falou, não, bora falar tal. E aí pode ser daqui uma semana, 2, 3, 4. Vamos falar antes do fim do mês. Vai ter tanta coisa antes do fim do mês. Então já vamos assumir. Tá bom? 10 de fevereiro, a gente tenta fazer daqui a 2 semanas, então. Daqui a 2 semanas, tá bom? É isso aí. Obrigado, viu, mais uma vez.